Tudo bem? Muito bem, boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui através do nosso Instagram. A gente está iniciando agora mais um bate-papo, como temos feito semanalmente. Já fizemos dois bate-papos aqui no nosso Instagram. Primeiro com o professor Igor Menezes, tratando um pouco aí sobre a educação fundamental, sobre o ensino médio. Depois com o nosso querido amigo professor João Bem-vindo, sobre educação aqui superior à crise que as universidades têm passado. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, aguardando aqui ele entrar, Lima, Francisco Lima, que é também. Vou entrar aqui agora. Está aqui o Entrei. Lima chegando, muito bem. Estamos aqui começando um Boa noite, meu bate-papo. caro. Boa noite, Lima, tudo bom? Como é que vai essa grande liderança do Picos e do Piauí? Como é Estamos que estão as aqui trabalhando. Grande a você, meu caro. Grande deputado, grande liderança. Lima, eu estava aqui explicando para o nosso pessoal que começa a assistir o nosso bate-papo, que a gente começou já há 2 semanas, nesse período em que de isolamento social, a Câmara, a gente não está funcionando de forma remota, poucas visitas também, as mais necessárias, que requer de fato a nossa presença, e começamos uma série de bate-papos, né, para informar nossos amigos aqui do Instagram sobre temas importantes. Já tivemos dois bate-papos importantes sobre a educação, com o professor Igor Menezes, uma, e a outra com o nosso professor da Universidade Federal, João Bem-vindo, que é ex-vereador aqui da cidade de Picos. E grande João, bem-vindo, meu mestre. gente boa demais, o João. Deu aqui uma aula para a gente, juntamente com o professor Igor. E hoje a gente então convidou aqui o nosso amigo Lima, deputado Francisco Lima, que é ex-prefeito, ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí, deputado estadual, só me engano, foi o deputado estadual mais bem votado do PT, né, Lima, nas últimas eleições. Duas vezes, eu disputei 2 mandatos e o povo do Piauí me deu essa graça de assumir esse mandato e as 2 vezes fui o mais votado do Partido dos Trabalhadores, né? Muito bem. Muito grato às E pessoas que acreditaram na gente. deputado batalhador, trabalhador em todas as áreas, e tem uma grande ação, uma grande afinidade, principalmente com o meio rural, né, Lima? Mas eu passo a palavra para você, para as suas considerações iniciais. Não, primeiro abraçar a distância, não é? Lhe agradecer aí pelo convite, não é? Então a gente tem que prestar conta do mandato que tem que se comunicar com o povo, não é? E eu sou daqueles que, mesmo das maiores dificuldades, eu sempre procuro saber o que tem de bom, mesmo nas dificuldades. Essa pandemia, ela tem nos levado ao isolamento, não é? Que foi uma medida necessária. Isso a gente leva à reflexão. No primeiro momento choca a gente, mas ela tem levado a gente a buscar outras estratégias de comunicação. Eu também instalei o nosso gabinete digital, já fizemos a 18ª live, a última foi ontem, todas as quartas e sexta-feira. E parabenizar pela iniciativa de estar buscando aí esse diálogo com os amigos de Picos, do Piauí, da região, não é? Discutindo temas assim importantes. As pessoas não podem ficar apenas nesse foco da comunicação mais tradicional, elas precisam buscar outras estratégias. Acho que a tecnologia da informação é uma das grandes mudanças que aconteceu nos últimos 20 anos, não é? Aqui na nossa, para todo mundo que vive para essa geração. E a gente tem que saber aproveitar bem
e combater os fake news, né, e fazer esse enfrentamento. E abraçar aí a todos os internautas que lhe acompanham, nesse momento, acompanhando, vendo aí a quantidade de pessoas, as mensagens, os boa noite, os alôs, né, então, mas de fato, lhe parabenizar pela iniciativa. Eu que agradeço, né, e seus parabéns. Você começou a falar sobre a questão da pandemia, né, Lima? A gente tem ouvido agora já algumas movimentações, antes de eu lhe fazer aqui algumas perguntas sobre mais voltada para a agricultura familiar do nosso estado, mas assim, a gente tem ouvido é, as articulações, tanto já relacionadas ao governo do estado, como nas prefeituras aqui em Pix, não é diferente, de começar a pensar a abertura gradual aí, principalmente do comércio. E nós estamos aqui no momento onde os casos de coronavírus no nosso estado, em Pix não é diferente, se eu não me engano, ontem à noite, o último boletim, nós já estamos com 221 casos, então estão ainda crescentes. Como é que você vê essa discussão do relaxamento aí agora, da abertura gradual do comércio, e se de fato é necessário agora, não tem mais como esperar, qual a sua opinião em relação a isso? Não tem data ainda para abertura, mas é necessário fazer essa discussão. Eu acho que desde o início, eu mesmo apresentei um requerimento e aprovamos uma audiência pública na Assembleia exatamente para tratar das condições para a saída do isolamento. O isolamento ela é uma medida necessária, porém, ela é, digamos, um paliativo. Por que é necessário isolamento? Primeiro, a pandemia, o Covid, praticamente nós não conhecíamos, e ainda conhecemos muito pouco. Muito bom. Então, e ninguém esperava, ela se proliferou numa velocidade muito grande. Então, precisávamos de um isolamento para conseguir adequar minimamente aquela parada que você tem que dar para saber para onde vai, né? Que medida você vai tomar. Então, como é que está a rede, a estrutura de saúde? Né? Eu, estou lhe dizendo, fui prefeito, fui deputado, sempre acompanhei essas questões de saúde. Eu não imaginava que, por exemplo, a rede hospitalar privada do Estado tivesse somente as cerca de 40, 50 leitos de UTI em todo o Estado. Então, o Piauí tinha poucos leitos de UTI, mas quem tinha mais era a rede pública, tinha cerca de 80 por aí. E a rede privada tinha 40 e poucos só no Estado. Hoje, nós vamos chegar, eu creio que até o final da semana que vem, com esses novos respiradores que chegaram aí entre unidades, entre UTIs e sala de estabilização, próximo aí a 350, 380 leitos. Então, Isso apenas na rede pública. tanto na rede pública como a própria rede privada, ela também se estruturou melhor. Então era necessário a gente ganhar esse tempo para poder estruturar essa questão da rede de saúde. Então, esse é outro ganho que a pandemia nos traz. Nós vamos sair com uma rede de saúde Bem melhor. fortalecida. Porque não é só equipamento, é uma questão também de pessoal. É uma UTI, a quantidade de pessoas que são envolvidas, e outro, não basta ser médico, não basta ser enfermeiro, não basta ser técnico. É um trabalho bem diferenciado. Então, acho que a gente sai mais fortalecido. Depois é a questão emergencial, não é? Com a paralisação de muitas atividades, muita gente passou a ter dificuldade mesmo de se manter, de se sustentar, de comer, de pagar a conta de água, de luz, do básico, não é? Então, precisava cuidar. Então, tivemos que entrar nessa história também da luta pelo auxílio emergencial, que não tinha nada, depois foi 200, depois o Partido dos Trabalhadores propôs um salário mínimo, reduziu para 600, eram 3 meses, agora está se discutindo aí uma ampliação. E a outra é o impacto que tem sobre as atividades econômicas. Então, é preciso retornar, sim, às atividades econômicas. Agora, nós não vamos retornar como era antes. É preciso... E também não é só agora álcool em gel e lavagem das mãos. Nós vamos ter que seguir as orientações da OMS e não vai ser só por uma semana nem por 15 dias, né? Isso vai ser um bom período que nós vamos passar por isso. Distanciamento, como evitar aglomeração, como proteger as funções que têm contato muito direto,
a um caixa, o próprio self-service e outras coisas. Então, como que a gente vai fazer isso tudo? Então, é preciso discutir os protocolos. Também não é o único protocolo para todo mundo, então nós vamos precisar segmentar isso por setores, por atividade, por estabelecimento e montar também um sistema de acompanhamento. Então, acho que é oportuno, acho que o governador acertou, os prefeitos, acho que está na hora. Agora, nós estamos num momento onde a interiorização da contaminação pelo Covid está aumentando. Então, é preciso que a gente tenha o máximo de responsabilidade possível para ir liberando na medida em que as coisas estejam minimamente estabilizadas. Então, eu acho que foi na hora, está acertado. Imagino, assim, aqui eu estou chutando, eu não tenho nenhuma informação que me permite isso. Eu acho que lá para o dia 15 começa a liberação de algumas atividades em algumas regiões, porque não vai ser geral para todo mundo, para todo o Estado ao mesmo tempo, todo mundo que é da construção civil. Não, se é numa região, por exemplo, que está tendo um aumento da incidência de contaminados, de óbito, e não tem leitos de UTI, não tem, então não tem como abrir ali naquela região. É preciso ir fazendo isso de forma gradual. Mas os protocolos estão sendo elaborados, está sendo pactuado com os setores, e eu acho que no dia 15 abre, 15 dias depois abre outro serviço, talvez possa até fechar em alguns locais. Eu acho que nós vamos levar aí 45, 60 dias para poder garantir, digamos, um funcionamento, não é normal, mas dentro de uma normalidade aceitável, né, pela vigilância epidemiológica, não é, pelas pessoas, que é uma reinvenção da forma como a gente lidar, não é? Isso, então, isso. A gente tem que aprender por um bom tempo a conviver, né, com o vírus até se encontrar uma forma definitiva da gente conseguir se isolar, né, ou isolá-lo, de forma definitiva. Mas, de fato, o momento requer essa discussão sobre a retomada da economia, a reabertura do comércio com muita responsabilidade. Né? É isso que tem feito o nosso governador, o Wellington Dias. Eu acho que nós temos um grande governador que enfrentou, de fato, esse problema de frente, né? Cabeça erguida, críticas de um lado, acolhimento e respaldo de outro lado, mas acho que a atitude, as ações do nosso governador e de muitos dos prefeitos do estado do Piauí foram muito importantes para que a gente não tivesse uma quantidade exorbitante de mortos, né, como a gente vê aí, e mesmo o colapso dos hospitais, né? Graças a Deus, embora com grande quantidade, mas há um controle lá nos hospitais, sobretudo das pessoas que vão para a internação aí nas UTIs, para as UTIs. O Piauí é hoje o estado do Nordeste com menor índice de incidência, né? De qualquer lado que você queira analisar. Isso se deve a quê? Primeiro, o fato de a gente não estar também nas portas de entradas internacionais, não é? Do turismo, de comércios e tal. Que é o caso de Fortaleza, em parte São Luís, em parte Recife. Não tem um turismo tão intenso. Mas também deve-se às antecipações e às decisões que o governador Wellington tomou. Então, isso ajudou bastante. Não posso negar aqui que o prefeito da capital também ajudou. Tem duas questões, Wellington, que são fundamentais também. Nós temos que agradecer, em parte, a essa questão também da rede SUS, não é? E da atenção básica, onde os prefeitos, as prefeitas, a equipe da atenção básica, ela atuou de forma mais preventiva, mais vigilante, acompanhou melhor. Os casos até surgiram, porque é inevitável, a contaminação ninguém tem controle, ninguém consegue prender o vírus, né? Mas as pessoas ou tiveram um tratamento muito inicial e elas não precisaram chegar às UTIs, graças a Deus. Eu acho que eu não concordo com essa história, que é porque no terceiro mundo é uma questão de etnia, de raça, de cor. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem uma questão preventiva, né? Por outro lado, eu avalio também que esse trabalho é feito e o apoio do próprio SUS, isso ajudou também. Então, acho também que os países do primeiro mundo, os países ricos de raça branca,
Ele não tem o SUS, que nós temos aqui. Nos Estados Unidos mesmo não existe um sistema de saúde pública. Todo tratamento lá é pago, ou pago pelo privado ou pago pelo Estado, mas ele é pago. Então, eles centraram muito na questão da terapia intensiva, das UTIs. Eu sou defensor de que aqui nós temos que trabalhar na atenção básica, na prevenção, identificando previamente, o quanto antes melhor, e levando as pessoas para um tratamento e para um isolamento mais cedo. Eu acho que é isso que tem nos ajudado também. E Deus está sempre nos protegendo, com certeza. Com certeza. Amém. Mas, meu amigo Lima, voltando aqui um pouco para o nosso tema em relação à agricultura familiar. Nós temos os dados aqui do Brasil a partir do governo do PT, a partir do governo Lula. E posteriormente, é claro, no governo da presidenta Dilma, onde a gente viu um aumento muito grande de ações, né, do governo federal lá para o homem do campo. São muitas ações como Água para Todos, milhões de cisternas, Terra e Água, Pronafes, o próprio Habitação Rural, que hoje, acho que era o PNHR que estava funcionando, Crédito Fundiário, Pronaf, PAA, Luz para Todos, Bolsa Família, que também ajudava muito lá e continua ajudando o homem do campo. E a minha pergunta para você é, como é que está hoje o andamento desses programas? Que foram programas que ajudaram muito a diminuir o êxodo rural, porque o homem do campo, ele saía, não tinha estrutura nenhuma lá no seu local de moradia, acabava vindo para Pix, para Teresina, para Fortaleza, para São Paulo, buscando aí emprego, buscando uma melhor qualidade de vida. E a partir, então, do governo do PT, começou a ter essa melhoria de vida lá no seu lugar de moradia. Tanto que muitas pessoas que estavam na cidade começaram a voltar lá para seu cantinho, para seu lugar lá na zona rural, porque começou a ser melhor assistido pelo governo federal. E aí a minha pergunta inicial para você, como está hoje esses programas, né, o que é que está funcionando, quais os montantes de recursos que ainda existem hoje em parceria com o governo federal, ou o que é que o governo do estado tem feito também sozinho? O primeiro, Wellington, o governo do Partido dos Trabalhadores, onde quer que ele esteja, ele sempre teve um foco numa atenção diferenciada à população mais pobre, que é a maioria da população do nosso país, da nossa região, do nosso estado, do nosso município, da comunidade. Onde quer que você esteja, tem muito mais gente pobre do que ricas, não é? O grande desafio, nós não vamos ter todo mundo rico, igual nós temos a 1% da população brasileira, não. Mas o ideal é que a gente, cada vez mais, as pessoas tenham o mínimo de condições para sobreviver. Aqui no Piauí mesmo depois, na época já do Brasil Sem Miséria, já no governo Dilma, então ela queria, houve a inclusão aí de cerca de 40 milhões de brasileiros que, digamos, elevaram um pouco o nível de vida e de renda, sair da extrema pobreza, não é? Então, sair da pobreza. Então, aí, no Brasil Sem Miséria, o próprio IPEA, junto com o IBGE, fez um estudo e descobriu que aqui no Piauí, mediu a quantidade, nós tínhamos 700 mil pessoas ainda abaixo da linha de pobreza. Ou seja, então, essas 700 mil pessoas é um pouco mais de 20% da população. E dessas 700 mil, 600 mil está na zona rural. Né? E não tem sentido você querer que um trabalhador ou uma trabalhadora ele venha para a cidade apenas para ser mão de obra. Não vai ter emprego para todo mundo. Então, é muito mais estratégico de qualquer aspecto que você queira avaliar, da ocupação da mão de obra, da felicidade das pessoas, do custo, de qualquer um que você quiser, é manter as pessoas onde elas estão, onde elas querem. Se alguém quiser, por livre e espontânea vontade, que assim faça. Mas é manter ali e criar as condições mínimas para que ela possa sobreviver bem ali. Ela produza o suficiente para comer e até para comercializar parte, que ela tenha direito em ter
as condições mínimas de saúde, um posto de saúde, uma visita de uma equipe do PSF, que seja, que ela tenha o mínimo de condição de educação, e seus filhos, que você possa estudar, que você possa ter condições mínimas de acesso, de transporte, de ir, de vir, né? E que você possa sonhar com um futuro melhor para você e para seus descendentes. Então, o que foi feito foi um investimento. Então, foram mais de 1 milhão de famílias assentadas em todo o Brasil. Aqui, nós tivemos o INCRA, eu fui superintendente do INCRA, como vocês sabem, mas ele assentou algo em torno aí de 12 mil famílias ao longo dos governos do Lula e da Dilma. Tivemos o crédito fundiário, que foi operacionalizado pelo Estado, mas foi um projeto que, com recursos federais, com dinheiro do Fundo de Terra, que assentou nada mais, nada menos do que 20 mil famílias. Então, cerca de 150 mil hectares. Então, criou a condição para esse total de família, né, aproximadamente 200 mil famílias que não tinham terra, elas passaram, não é? Aliás, misturando aqui hectare com terra, né? Então, um total aí de 35 mil, 36 mil famílias passaram a ter terra. Então, isso é importante. De 150 mil hectares. Ter energia, ter a água, então aí veio Luz para Todos, né? Eu tive a honra de sugerir para a presidente Dilma, inclusive o nome, ela, na primeira visita dela aqui como ministra das Minas e Energia, junto com o presidente Lula, ela com aquele jeitão dela, disse, o que é que eu posso ajudar o Piauí? Eu digo, olha, ministro, tem uma coisa que só mulher pode fazer. E eu tenho muito problema lá, na época eu estava diretor do PCPE, disse o que é? Eu digo, é dar a luz, agora a senhora precisa dar a luz para muita gente. E aí depois ela me disse que ela pensou, não, dá a luz para todos, né? Foi uma conversa que nós tivemos lá num almoço, né? Estava Sérgio Vilela, e então foi um tom de brincadeira e deu origem à história do Luz para Todos. Eu cheguei até a ir para o conselho do Luz para Todos. Mas assim, e aí vieram também outros programas. Então você teve a TER, você teve a parte de infraestrutura, né, com energia, com água, luz para todos, água para todos. Nós passamos a ter o apoio à comercialização, que é uma das dificuldades que os produtores têm, que é exatamente, às vezes produz, mas comercializa mal, o intermediário fica com a maior parte do que ele consegue produzir, que ele compra na folha e depois revende num valor muito maior, às vezes vende antecipado, e aí tivemos o Programa de Aquisição de Alimentos. Uma substituição, o PAA, ou compra direta, como alguns chamavam, né, que chegou a ter, em 2016, eu já secretário de Desenvolvimento Rural, chegou a ter 18 milhões e a beneficiar um número e quantidade de famílias. Compra da agricultura familiar e distribui esses alimentos para as pessoas que estão precisando, estão carentes de alimentação. Então, olha que programa interessante. E o governo atual vem acabando com esses programas, com essas ações. Então, já chegamos a ter 18 milhões esse ano, acho que 1 milhão de reais. Então, por quê? Porque o foco é cuidar dos mais pobres, o foco é cuidar dos banqueiros. Você vê agora na pandemia, foi 1 trilhão e 200 bilhões que foram descontingenciados para os bancos colocar, e todos os recursos que foram destinados para o restante da população não chega a 100 bilhões, estima-se hoje aí em 90 bilhões. Os recursos para o auxílio emergencial, o recurso para a saúde, o recurso para pesquisa nem se fala, o recurso aí para socorrer os estados e municípios não chega a 100 bilhões. Os bancos receberam aí a bagatela de 1 trilhão e 200 bilhões, são números que estão lá disponíveis. Então, o governo se volta sempre para os mais ricos. Essa é a diferença. Isso é muito claro que, de fato, são projetos diferentes, tá, Lívia? Enquanto o governo Lula, o governo Dilma investiu nos mais pobres, né, levando água, levando luz, escola, saúde, mais médicos, né, assentamentos para a população,
esse governo agora investe mais lá nos banqueiros, né? E esses banqueiros aí, eles querem o quê? Eles visualizam o quê? É simplesmente o lucro, né, em cima do lucro, não estão nem aí para a população mais pobre. Pois é, e o que é pior, disponibilizou esse dinheiro para os banqueiros e foram anunciadas algumas medidas disponibilizando o crédito. Os banqueiros que tiveram esses recursos do fundo de contingência não utilizaram. Veja aí quantos microempresas tiveram acesso a esses créditos. Por quê? Porque os banqueiros estão usando esse dinheiro provavelmente para emprestar para o próprio governo por conta das taxas de juros. Então, eles não correm risco. Eles compram título da dívida pública, né? Então, essa é a questão. Essa é a questão. Então, eu quero dizer aqui a vocês que essa é a diferença. São dois projetos totalmente diferentes. Antes, agora tem alguns que defendem aí até a saída do presidente, o impeachment, a renúncia, mas alguns não querem a saída do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes defende o tal do neoliberalismo, defende sempre os ricos, ele defende que o Estado funcione minimamente para o conjunto da população, mas que funcione ao máximo para proteger as grandes empresas e os bancos que são de fato os que lucram com o trabalho, com o suor e com o dinheiro do povo. Lima, você falou no crédito fundiário, né? E aí era um boom aqui, principalmente lá no primeiro e segundo governo, o Wellington Dias, aí, coincidentemente, é claro, com os governos do PT. Como é que está hoje o crédito fundiário? Tem atuado? É mais recurso próprio do Estado, parcerias com instituições internacionais? Tem alguma ajuda do governo federal? Wellington, estou aqui vendo, a gente fica aqui com um olho no peixe e outro no gato, né? Um abraço aí para o Neide Rocha, Zezé Oliveira, vi aqui agora o Sérgio Miranda, não é? Que também já foi um dos nossos entrevistados, foi secretário de Planejamento. Bom, é outro programa que praticamente o governo acabou. Esse ano eles reabriram, porque o dinheiro do Fundo de Terra não pode ser remanejado para outras atividades. Nós já chegamos a contratar 200, 300 propostas por ano, né? E esse ano, ano passado, acho que foram 36 propostas, né? Cento e poucas famílias. Este ano tem a demanda e às vezes não tem o recurso. E o que é mais sério? A principal linha de crédito do crédito fundiário era o crédito fundiário de combate à pobreza. O governo, de fato, ele financiava a compra da terra, mas ele disponibilizava recursos que permitia você implantar a infraestrutura social e produtiva, energia, água, habitação, às vezes uma estrada, às vezes a implantação de uma cerca e tal. Agora não, o recurso, a maior parte tem o recurso para a terra, mas não tem para as outras atividades. E é isso que se tem discutido. Um abraço aí para o Neide Rocha também, nossa mestra. E aí o seguinte, então, não tem o recurso para a infraestrutura. É isso que a gente tem discutido com o governador Wellington, né, para que a gente encontre aí uma forma de ajudar a viabilizar essa infraestrutura. Porque a família ela não tem como pagar, a atividade produtiva na agricultura familiar ela não viabiliza o pagamento de uma casa, de uma rede de energia e de outras coisas. Então é preciso ter subsídio. Se na Europa tem, se nos Estados Unidos, mesmo a agricultura de pequeno, médio até grande, se no Brasil tem subsídio, por que não tem para a agricultura familiar? Uma coisa que a gente observa também em relação à luz para todos, né? Teve também aquele auge do luz para todos aqui no Nordeste, principalmente, mas a gente vê nos últimos anos um declínio. Você tem acompanhado como é que estão os investimentos para a zona rural, nessa área da eletrificação, da luz para todos? No governo da presidente Dilma, foi praticamente equacionado a questão aí de energia no campo, né? Mas também, já no segundo mandato, não conseguiu se avançar muito, em função de toda a tensão criada em função do golpe. Sim. Se estima que hoje nós temos aí de 15 a 20 mil famílias que não têm energia. A privatização da Cepisa, né, da Eletrobras, ela tem lá dentro uma previsão de que eles vão zerar esse déficit de família.
Eles, nesse momento, o argumento que eles dizem é que estão utilizando mais os recursos para reforçar as linhas de transmissão e de distribuição, porque não adianta levar isso para as famílias, levar a rede e não ter qualidade da energia. E mesmo eu acompanhei, acho que famílias aí de Jaicós, me lembro de Caldeirão Grande, de outros municípios aí da região, que não conseguia. Tem uma comunidade, que eu não lembro aqui o nome agora, que a instalação estava feita, mas não tinha carga para ligar. Em Betânia, eu me lembro que eu acompanhei isso, e eles diziam que estavam construindo esse linhão que ligava Picos a uma subestação, acho que em Jaicós, ou era em Paulistana, para poder ajudar a viabilizar. Porém, ainda é muito lento, porque a empresa privada, o objetivo maior dele não é o atendimento social, é o lucro. Então, ela, apesar de ela lucrar Muito já, bastante, né? ela não consegue colocar isso como prioridade. Então, mas há esse compromisso contratual de que dentro dos recursos, do compromisso que ela assumiu, ela possa levar essa energia para essas 15, 18 mil famílias. Nem falando de Equatorial, deputado Lima, vocês que estão aí mais próximos, na capital, tem que tomar providência em relação à Equatorial. A Equatorial ela tem prestado um desserviço à população. Aqui na cidade de Picos nós temos muitos problemas com a Equatorial, e demais. Você, eu acompanho vários casos, por exemplo, tem uma pessoa, te dando um exemplo, uma pessoa que fez uma casa nova, a rede de energia parou ali a 150 metros da casa dela, que ela acabou de construir, 200 metros. Né? Equatorial exige um projeto, a pessoa faz particular, paga, ou ela própria faz esse projeto, e aí essa análise demora entre 4, 5, 6 meses, a pessoa fica com uma casa pronta, morando em pleno 2020, com a lamparina, com uma velhinha, ou puxando uma gambiarra de 150 metros da casa de uma pessoa conhecida, até conseguir que a Equatorial vá lá conseguir ampliar sua redezinha curtinha, 150, 200 metros no máximo. Né? Um absurdo, aqui já fizemos audiência pública, já denunciamos aqui no PROCON, mas é mesmo que nada, a gente liga para o 0800, todos que eles nos dão, mas é aquela lógica, a empresa privada, quando era a antiga Eletrobras, a gente já tinha muitas dificuldades, depois de quando passou para a iniciativa privada, piorou muito o serviço. Eles, de fato, não querem saber, não vê o lado social, não querem ajudar as pessoas, querem apenas lucrar, e acho que são, inclusive, burros, porque uma redezinha de 150, 200 metros, né, que eles deixam de fazer para ligar. Tá aqui meu amigo Ailton, que estava nos assistindo e que estava com esse problema, né, que foi resolvido agora. Aqui uma prova viva. O Ailton Alisson. Passou, acho que mais ou menos uns 6 meses morando em sua casa, sem a energia da rede aí da Equatorial, puxando de um vizinho que mora por trás da casa dele. Só agora foi solucionado o problema. Então, você, como deputado, gostaria muito que você pudesse fazer uma pesquisa nesse sentido, que você vai encontrar muitos casos Piauí afora. Isso a gente acompanha todo dia, eu não vou longe não. A primeira intervenção que eu tive que fazer foi no meu município. No processo de aquisição, de mudança de Eletrobras para Equatorial, tinha acho que umas 20 e poucas famílias com a rede feita lá e a Eletrobras não ligava. Foi preciso fazer um requerimento, fazer uma zoada lá, fazer um pronunciamento, e levaram, mesmo assim ainda levaram uns 30 dias, mas resolveu. Agora, semana passada, não, tem mais ou menos uns 21 dias, uma pessoa recorreu a nós para interceder, porque conta de um projeto produtivo precisando de irrigação e a rede feita há 3 meses e não era comissionada. Então, dentro de cidade, um dia desse eu fui num município, Barra da Alcântara, lembrei, está lá uma mesma situação, as famílias praticamente dentro da cidade, a 100 metros, com instalações dentro de casa e tal, e não consegue fazer a ligação. Então, não é só uma questão de desconhecimento, é uma questão de prioridade. Não passa qualquer coisa que gere despesa, então elas não são prioridade. Então, o meu mandato está à disposição disso, é o que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem que
ir lá, às vezes a gente tem que fazer um requerimento, às vezes a gente convoca eles para uma audiência pública para poder pressionar. É claro que a gente também vai abrindo os canais, algumas pessoas que ficaram lá, eu não posso deixar de reconhecer, né? Às vezes a gente também, quando faz, que toma conhecimento, vai lá, às vezes tem resolvido alguns casos. O problema é que são inúmeros casos e a gente não consegue saber de todos os casos, mas é uma pena. Eu acho que fez, o projeto foi aprovado, então manda comissionar, para poder as pessoas não ficarem na escuridão. Passei a vida inteira na escuridão. E aí agora eu continuo, vendo a energia, como eu vi uma senhora dizer, olha, meu filho, eu durmo aqui com o reflexo da casa do vizinho e não tem energia porque não conseguem ligar. Né? E as tarifas crescendo, não é? Alguém falava aí, fazia um comentário, né, de que, ainda bem que agora suspenderam o corte, também era desumano uma empresa não pensar nisso agora. Aproveitar aqui, eu também vi aí a Neide Carvalho, mandando aí um abraço para você, para nós. Aí a Então, Neide, isso. também fez um trabalho bom aí nessa história. Então é isso, essa é uma luta permanente. As causas do povo, alguém tem que se interessar por ela. E os nossos mandatos só vale a pena. Nós temos o mandato se for para isso. Se não for, não vale a pena. Vai cuidar da sua vida privada, pessoal. Eu, pelo menos, para mim é assim. Né? Acho que para você também, que eu tenho visto você acompanhando aí fazendo muitos enfrentamentos. Temos feito. Mas, amigo Lima, nesse período de pandemia, conversando outro dia com a nossa amiga Maria Casé, do NPA, e a Casé ela fazia uma análise muito interessante. Ela colocava para mim que o homem do campo, o agricultor familiar, foi brutalmente atingido, né, com a pandemia. Por quê? Porque as feiras livres, né, que nós temos em todos os municípios praticamente do estado do Piauí tiveram que serem suspensas. Né? Aqui em Pix mesmo foi suspensa a feira em praticamente todos os municípios aqui da região de Pix. Porque a feira tem aglomeração, é basicamente sinônimo de festa, né? E aí, com isso, o agricultor deixou de ter para onde levar os seus produtos aí para comercializar. E ficaram à mercê, de certa forma, do tal do atravessador novamente, né? O atravessador começou a perceber que o inverno foi bom, produção boa. Muita gente com a sua produção parada, porque não tinha para onde levar, começou a ir lá na comunidade, comprar bem baratinho para comercializar. E aí a minha pergunta para você é, o que a Secretaria da Agricultura Familiar, nosso governo do Estado, tem feito em benefício dos nossos agricultores familiares nesse período de pandemia? Bom, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós fizemos virtualmente, quando iniciou a pandemia, foi exatamente reunir os movimentos sociais que lidam com o campo, porque essa dispersão do campo ela é visível, né? E aí eu quero agradecer a todos que fazem, os sindicatos, o MPA deu uma grande contribuição aí na pessoa da Maria, Casé, da Josi, de outras pessoas, mas também Nossa o amiga pessoal Afonso também. da CETAG, ao Movimento Sem Terra, ao o movimentos atingidos por barragens, as ONGs, então, e uma das coisas que elas pautaram foi isso, de que a necessidade de se encontrar um caminho. E a Secretaria da Agricultura Familiar, liderada pelo Herbert Buenos Aires, pela Patrícia, que também me sucedeu, mas que continua, o Chicão, o Cléber Coutinho, começaram a discutir essa questão da comercialização. E foi feita uma experiência aqui em Teresina, que depois eles batizaram o Drive-Thru, né, que você vai lá e pega seu produto higienizado e tal. Esse virou um projeto chamado Quitanda Virtual. Eles estão agora trabalhando, a integração aí da ideia das feiras com a entrega de produtos para as pessoas de forma uma entrega real, né? A compra que é virtual. A Sim. feira, mas inclusive essa região aí é uma das que vai ser experimentado isso. Então, eu acho que esse aí é um caminho. E aqui em Teresina tem mais gente fazendo isso. Tem uns grupos ligados a alguns assentamentos, tem o pessoal ligado a projeto do Cinturão Verde, que já comercializa, então, através do WhatsApp. E agora está sendo pensado através do Piauí Delivery, que é uma plataforma que abriga pessoas que
de forma gratuita, sem cobrar nada, porque às vezes as plataformas cobram, ele pode por ali pedir, fazer os pedidos. Então aqui em Teresina isso já está funcionando, e isso vai se ampliar para outras regiões, inclusive aí para essa região aí do território do Guaribas e até do Vale do Itaim. Essa região aí de Picos, como é mais conhecida. Então, eu acho que essa é outra conquista da pandemia. A pandemia traz os problemas, mas traz também, são soluções que vão sendo arquitetadas. Então, isso é importante, você ir ampliando esses canais de interlocução. Eu sou agrônomo, não sei como você sabe, mas a maioria das pessoas, não sou agrônomo de gabinete, sou agrônomo de campo, tive uma experiência nas ONGs, e eu, no início, eu achava que o problema da agricultura familiar estava associada à tecnologia e à capacidade produtiva. Hoje, não. O problema está associado à comercialização e a beneficiamento de produção. É porque hoje você tem pouco ou muito, mas você tem as opções de crédito, você tem algumas coisas disponíveis. Então, acho que a porta de entrada para apoiar a agricultura familiar, ela é através da comercialização e através do beneficiamento da produção. Então, eu quero louvar que a iniciativa da Secretaria da Agricultura Familiar, que junto com o apoio do EMATE, das entidades, estão organizando essa questão. Né? Não só através do PAA, mas também do PENAI, é uma briga que nós não conseguimos encontrar uma solução. Que o PENAI, o Programa de Alimentação Escolar, ele é determinado por lei que pelo menos 30% tem que ser adquirido da agricultura familiar. E uma boa parte dos municípios ou não pratica ou manipula as informações. Compra de outros fornecedores, que intermedia, faz a intermediação e usa as DAP dos agricultores familiares para oferecer para a escola, para o hospital, para os institutos federais e para outras instituições. Inclusive, eu estou, nesse momento, Hélio, com um projeto sobre compras governamentais da agricultura familiar, tramitando na Assembleia Legislativa, que ali ele cria as condições e autoriza alguns mecanismos exatamente para facilitar essa aquisição dos produtos da agricultura familiar. É um projeto que eu apresentei já faz um mês lá na Assembleia, mas ele ainda está na tramitação e que eu acho que vai facilitar a aquisição dos produtos da agricultura familiar. Inclusive, a Maria, o MPA que a gente tem acompanhado, distribuiu só na cidade de Picos, acho que uma média de 20 mil cestas de alimentos, numa parceria justamente com a Secretaria da Agricultura Familiar. Né? Comprou aqui a produção, parte da produção dos agricultores aqui, que formaram cestas, né, e distribuíram em parceria com associações, com igrejas, com a Caritas Diocesana, com várias entidades aqui na periferia de Picos. Uma ação muito bonita, muito louvável, né, a iniciativa aqui do MPA em parceria com a Secretaria da Agricultura Familiar. E nessa linha... Foi adquirida, esse ano conseguiu-se negociar um recurso muito pequeno, aí R$1 milhão, e a Secretaria disponibilizou isso que a gente chamou de PAA emergencial. Para você ter uma ideia, foram beneficiados na compra, como não tinha como dispersar muito, eu acho que aí uns 40 municípios, mais ou menos, só. Em anos anteriores era 130, 140, 150. Isso possibilitou beneficiar aí próximo a 1.500 famílias, onde se comprou a produção, e isso não foi nada mais, nada menos do que 260 toneladas, 260 mil quilos de alimentos nesses que foram adquiridos e repassados para outras famílias. Então, olha a importância que um programa dessa magnitude tem para as famílias mais pobres, tanto para quem produz, como para quem é mais vulnerável e precisa de alimentos. Então, eu quero aqui parabenizar também a SAF, né, e aí os movimentos. Aí nessa região, acho que o MPA foi quem gerenciou um pouco isso, porque não dava tempo fazer no miudinho, como se diz, do mano a mano. Então, jogou em uma das entidades, articulou isso com outros produtores. Parabéns isso, aí. E o MPA aqui criou um comitê de solidariedade com várias entidades. Né? Foi feito de forma muito democrática, com várias entidades, elegendo aí quais
bairros da periferia iam distribuir, quais entidades, quais ONGs seriam beneficiadas. Então, de fato, parabéns à SAF aqui por essa iniciativa. É E nessa esse linha, projeto, é esse projeto que importa para nós. Essa é a diferença do nosso projeto com o projeto do governo de Itaí. Ele vem com solidariedade, né? Então é solidariedade, renda, né? Organização do povo e feito de forma democrática na hora em que um comitê cuida disso tudo. Né? Então, é isso que nos ajuda. Né? Parabéns. com certeza. Nessa linha, Ima, conversando ainda com a nossa amiga Maria Casé, ela me contava que foi, a nível nacional, várias entidades aí no campo, com partidos de esquerda como o PT, fizeram uma proposta ao governo federal da criação de um crédito emergencial para o campo, na linha de 3 bilhões de reais, né, que seria para a agricultura familiar e também para a habitação rural. Você tem acompanhado como é que está essa discussão lá em Brasília? Até o que foi aprovado no Congresso, que era para disponibilizar, aqui um pequeno problema técnico aqui, mas até o que foi lá em Brasília, ele ainda foi regulamentado, ainda não foi regulamentado. Então, o governo anuncia, diz que tem, o Congresso aprovou, às vezes ele sanciona, às vezes ele veta, mas não libera os recursos. Então, isso fica uma situação muito complicada, não é? Então, é um governo de faz de conta, quando é para cuidar dos mais pobres, dos mais humildes. É um governo que só tem dinheiro para liberar para banqueiro, para grandes empresas e por aí vai. Inclusive, nessa linha aqui, a gente tratando do PNHR, né? Nós temos aqui, na cidade de Picos, duas associações aqui da FAM, que é a Associação de Vale do Guaribas, que é na comunidade Cipaúba, e a Associação de Bugi dos Almontes, são duas comunidades rurais aqui. Nós estamos desde do ano de 2016 na construção, deputado, de 90 casas, que ainda foi assinada a ordem de serviço pela presidenta Dilma. Antes, logo na época do golpe, antes de ser impeachmentada lá, Dilma autorizou esse projeto aqui para a cidade de Picos. Normalmente, a gente conseguia fazer 50 casas num espaço aí de menos de um ano, no máximo um ano. E nós estamos aí há 4 anos para concluir essas casas por conta da morosidade da liberação das etapas do recurso. Né? Além disso, acho que em 2018, se eu não me engano, a gente apresentou, não só a FANC, mas várias entidades aqui do estado do Piauí, várias propostas de novos projetos do PNHR, lá em Teresina, aí na GIDU, acho que é GIDU, nome aí do órgão, da Caixa Econômica. E até agora, esse governo disse que ia liberar recursos para a habitação, principalmente para a habitação rural, mas não tivemos mais nenhuma notícia, só dizem que não tem recurso, e a gente vê portarias e mais portarias sendo anunciadas por aí, mas recurso que é bom, nada, né? Então, a habitação que é importante em todos os sentidos, até para aquecer a economia, né, que foi aí que teve esse olhar o nosso presidente Lula e a presidenta Dilma com o programa Minha Casa Minha Vida, está sendo aí massacrado, né, por este governo. Várias entidades, várias associações com propostas de projetos de habitação rural, todos parados na Caixa Econômica, sem nenhuma perspectiva de liberação de recursos. É um governo que só precisa de dinheiro para dar aos banqueiros, emprestar ou então pagar através de juros. Então, ele não se interessa por programas sociais. Ou não tem sensibilidade, não tem capacidade, não tem competência para executar. Então, e vários outros programas, né? Então, essa é a situação real, por mais difícil que seja, mas é a realidade. Então, imagine aí, a Neide conhece isso, você morre de pena. Eu, um dia desse, fui com o governador visitar os alagados lá em Piripiri e vi lá paralisado um conjunto habitacional, as casas, a maioria coberta, com algumas já terminadas, faltando pouca coisa porque não teve recurso liberado. Então, isso
é lamentável. E isso ocupa a mão de obra, é uma das atividades que mais ocupa a mão de obra, que mais movimenta recursos, porque é o cimento, é o ferro, é a cerâmica, enfim, é a tinta, mas é a mão de obra do pedreiro, do carpinteiro, do eletricista e por aí vai. Então é uma pena que o governo, de fato, não tenha interesse pelo Brasil e pelos brasileiros. É lamentável isso, não é? Isso. Deputado Lima, nós estamos aqui partindo para a nossa fase final do nosso bate-papo. Estamos aí com quase uma hora já de conversa, uma boa conversa. Mas, assim, como é que está o programa Viva Semeado? Nós tivemos muitas ações, né? O programa no estado do Piauí, você tem aí mais ou menos do montante de recursos que foram investidos no estado do Piauí, do programa Viva Semeado, e as perspectivas de novos investimentos? O Vivo Semeado foi um contrato assinado com o governo do estado em 2013. Quando nós assumimos a secretaria em 2015, estava ameaçado de retirar os recursos, né? E aí nós montamos uma força-tarefa, junto lá com nossa equipe, depois trouxemos o Chicão para coordenar a operacionalização do Vivo Semiárido e tiramos do papel. Aí na região nós temos um escritório regional em Pix, coordenado aí pelo Zezé, o Antônio José e muitos outros aí do Ematé, e por aí vai. Lá em Paulistano nós temos outro, né, o Vivo Semiárido, e na verdade foram 23 mil famílias beneficiadas. Só aí, nesses municípios aí do Vale do Guariba, foram 15 milhões. Né, 15 milhões, então, beneficiadas aí. Acho que eu tenho, no Vale do Itaim foram mais 15 milhões. Então, só aí o governo do estado botou 31 milhões de reais para atender famílias de pequeno porte. Né? Então, foram 45 associações no Vale do Guariba, né, mais de quase 3 mil famílias, e 55 associações no Vale do Itaim, nesses 40 e poucos municípios aí. Então, esses recursos, para vocês terem uma ideia, né, eles viabilizaram uma quantidade enorme de projetos de ovino-caprinocultura, de apicultura, né, e só na Cocajupe, na Casa Apis, foram mais de 3 milhões de reais liberados, mas também teve outras associações aí desenvolvidas, né? Então, Só na Cocajupe, deputado, lhe cortando aqui um pouquinho, só na Casap foram 329 famílias na região de Pico beneficiadas. E aqui pela Cocajupe foram 331 famílias, né? É verdade. Então, De só investimento nessa muito área grande. de mel e caju. A ideia era inserir, além de viabilizar a aquisição de equipamentos para modernizar aí as unidades fabris, né, de beneficiamento, mas também inserir famílias novas. Às vezes você tinha uma família, era uma família pobre, ela era sócio, ela tinha vontade de desenvolver uma atividade, mas ela não tinha como adquirir as caixas, não tinha como adquirir as indumentárias para poder desenvolver a apicultura. Então, para você ter uma ideia, não o Vivo Semiárido, em toda a região, foram 27 mil colmeias. O Vivo Semiárido é em 6 territórios. Vale do Sambito, aí no entorno de Valença, Vale do Guaribas, aí no entorno de Pix, Vale do Itaim, aí no entorno de Paulistana, no entorno, que são vários municípios, Vale do Canindé, na região de Oeiras, Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, e acho que são esses, né? Acho que eu não esqueci de nenhum. E foram 27 mil colmeias que foram viabilizadas aí nessa região. Só aquisição de caprinos e ovinos foram 25 mil matrizes e reprodutores que o Vivo Semiárido viabilizou. Né? Aí, aves, 26 mil, alevinos, né? Uma quantidade enorme também que viabilizou em várias regiões. Então, nesse momento, o projeto está executando, está em execução, tem alguns que já concluíram, mas outros ainda estão em execução, e o governo do estado está negociando com o FIDA e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento mais 118 milhões para a continuidade do Vivo Semiárido. Inclusive, Contratação de novos projetos. de novos projetos. Então, isso já foi autorizado pela Assembleia, agora a gente não sabe exatamente
porque depende de um autorizo do governo federal. Então, aí, meu Deus do céu, tudo que depende de lá e que é para pobre é um negócio muito difícil. Para você ter uma ideia, a palma forrageira ela tinha praticamente desaparecido no semiárido do Piauí. Então, foram implantados aí cerca de 250 hectares de palma forrageira, foram construídos mais de 2.500 apriscos rústicos, né? Então, só em termos de pastagem, de sorgo, quase 700 hectares de sorgo forrageiro, e por aí vai. Eu estou aqui dando mais de 1.000 hectares de pastagem de capim. Então, isso possibilita melhorar a vida do povo e introduz também novas tecnologias. E aqui Então, na eu quero... cidade de Pix, lembrei, eu destaco aqui 4 comunidades, né, 4 associações do nosso município que foram contempladas aqui. Nós tivemos a associação lá de Alegre, com avicultura, 15 famílias contempladas, trabalhando lá hoje. Nós tivemos também lá da Associação de Juca e Custaneira, que tem a nossa querida amiga Rosimar, como presidente lá da associação, que inclusive é uma associação filiada à FANC, todas as duas, também mais 15 famílias, com Ovindo Caprino. Lá tivemos também a associação lá de Fones e Paudar, que são 31 famílias com quintais produtivos, e também a associação ali da região da Serra da Atalaia, com 36 famílias. Né? Então, nosso município também foi, tivemos aí 4 projetos contemplados com o vírus semiárido aqui, a quem a gente lhe agradece muito, né, por esse trabalho lá com o pessoal da SAF. Aqui também no escritório, nossos amigos Zé Oliveira e o Antônio José Negão, como a gente chama, fazem um grande trabalho, um bom trabalho de articulação das entidades para que elas possam elaborar os seus projetos, conhecer o programa e apresentar também as suas propostas. E, além desse trabalho de apoio produtivo, né, de financiar a infraestrutura, atividade, capacitação, também a parte de assistência técnica, alguns projetos implementados com o apoio do EMATER e outros de empresas e outros até de ONG, de organizações não governamentais. Também tivemos um trabalho feito com a educação contextualizada, que é um trabalho com os educadores para trabalhar dentro da sala de aula a convivência com o semiárido. Né? Já dizia o Josué de Castro, o problema da seca não é falta de chuva, é muito mais de preparo para a convivência com a seca. Não é? Então, e o problema da fome também, e aí nessa história. Então, veja só, o que nós, além disso também, então teve esse trabalho com educação contextualizada, um trabalho com foco em grupos liderados por mulheres e por jovens, então foram quase 10.000 mulheres contempladas, né, chefes de famílias, e quase 4.000 jovens também que foram beneficiados. Foi feito um trabalho com comunicação, criar aplicativo, tudo isso na área rural. Então, é um projeto que teve um papel importante no sentido de aliviar a pobreza, de incluir as pessoas num processo produtivo e principalmente na parte da comercialização. Então, é um dos grandes projetos que o governo do estado desenvolveu nessa região. A minha luta agora é ampliar esse projeto para outras regiões, não é? E um projeto que foi feito aí com cerca de, não chegou a 60 milhões de reais, com essa quantidade enorme de famílias, 23.000 famílias, para você ter uma ideia. Aqui na cidade tem algo em torno de 5 milhões, se eu não me engano. Oi? Aqui em Pix, eu acho que o investimento foi algo em torno de 5 milhões, né? Se eu não me engano, que é um grande Na investimento. cidade, aí no município de Picos, não é? Isso, Mas na região toda aí foram 30 milhões, 15 milhões aqui aqui no Vale do Guaribas, nesses municípios aí no torno, Picos, Santo Antônio de Lisboa, Itainópolis, não é? Então, Itainópolis tem Campo Grande, Francisco Santos, enfim. Então, vários municípios que ele apresenta, ele atende demandas, né? E foram 30 milhões aí nessa região. Como são projetos pequenos, às vezes ele não tem a visibilidade para fora, mas é um projeto que tem uma importância muito grande para a comunidade, não é? Então, para a comunidade. Então, eu quero aqui destacar, parabenizar a toda a equipe, as instituições envolvidas, não é? O envolvimento das comunidades, dos grupos, das lideranças, porque desenvolvimento não é só financeiro, ele tem a parte social, cultural, não é?
Lima, estou aqui, temos 10 segundos. Quero lhe agradecer pela oportunidade e dizer que você faz um grande trabalho pelo Piauí. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, lhe parabenizo mais uma vez. Agradecer aí os internautas que tiveram a paciência de nos acompanhar. Pedir